A Bíblia diz assim, olha: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, obrigado, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor ministre o nosso coração, ministre a nossa vida. Me capacita, Senhor, a pregar a Tua palavra e que eu faça isso dentro da Tua vontade, Pai. É o que eu te peço agora, no nome de Jesus, e que os meus irmãos aqui estejam com seus corações abertos, com seus espíritos aquecidos e preparados, e que recebam a revelação da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom, sobre o que Paulo está falando aqui, né? Paulo ele está falando nesse texto sobre a escolha divina, Deus escolhendo, Deus mostrando a sua soberania, a sabedoria de Deus. E ele faz isso contrastando com os padrões do mundo, né, as expectativas humanas. Esses versículos que a gente acabou de ler, eles fazem parte de um contexto maior, que Paulo está explicando a mensagem do Evangelho, ele está falando da mensagem do Evangelho, ele está falando que, embora a mensagem do Evangelho pareça loucura aos padrões do mundo, mesmo que pareça loucura, ela é poder de Deus. Ela é sabedoria de Deus. E Paulo, então, ele está demonstrando como Deus aqui ele trabalha de formas que desafiam os nossos valores. Deus trabalha de forma diferente. Deus pensa de forma diferente, né? A gente olha para as pessoas, nós aí nas suas empresas, o que um dono, o que um cara de um RH, ele olha e ele vê nas pessoas. Ele vai lá, ele pesquisa lá as redes sociais, ele conversa com a pessoa, ele faz ali toda uma pesquisa para ele contratar uma pessoa. E essa pessoa ela tem que ser muito bem capacitada, né? Precisa de um monte de curso, um monte de conhecimento, às vezes, para poder receber esse chamado. E aqui, Deus ele fala que ele chama, ele tá falando, através do apóstolo Paulo, ele está falando, olha, muitos de vocês não vieram de um berço nobre, gente da alta sociedade. Paulo está convidando os irmãos aqui da igreja de Coríntios, né, para eles refletirem sobre a própria condição deles quando eles vieram para Cristo. Quem vocês eram quando vocês vieram para Cristo? Ele começa a falar isso. Ó, vede, irmãos, a vossa vocação, e não são muitos os sábios segundo a carne. Sabedoria humana. Ó, não é muita gente que tem isso aqui, de vocês aqui. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então ele destaca que a maioria dos cristãos, lá da cidade de Corinto, não eram gente da elite, gente intelectual, né, da alta sociedade. A intenção de Paulo aqui é mostrar o que para a gente? Que Deus não escolhe as pessoas segundo os critérios humanos. Deus não escolhe você segundo os critérios humanos. Como sabedoria, se você tem sabedoria, então você é chamado. Se você tem status, você é chamado.
Hoje as igrejas, elas procuram muito por isso, né? Às vezes você vê aí grandes conferências, grandes coisas. E eles convidam quem? Os grandes, os renomados, mestres, né? Então essas pessoas são convidadas, porque eles são reconhecidos. Então ontem, falando com o Alex na viagem, e falando assim, né? O Descende é uma coisa que fala sobre tanto de missões, né? E eu amo os irmãos de lá, viu, irmão? Não tenho problema nenhum com eles. Mas a gente não vê fazendo missões. Eu não vejo. Não vejo. Queria que alguém me mostrasse isso. Eu vejo muita arrecadação de dinheiro. Muita arrecadação de dinheiro. Muito dinheiro em ingressos a preços absurdos. Para levantar dinheiro, para quê? E aí a gente vê pessoas indo lá. Eu não vejo um missionáriozinho. Um missionáriozinho que veio lá, está lá de repente na Índia, entregando a sua vida. Vamos trazer um missionário aqui para ele falar alguma coisa aqui. Eu li alguma coisa um tempo atrás? Não. Eu ouvi um testemunho de um irmão, um pastor na China, que ele ficou preso durante muitos anos. E chegou um tempo, ele foi preso quando o filho dele ia nascer. E aí o filho dele já estava com mais de 20 anos. Ele nunca tinha visto o filho dele. E trouxeram o filho dele para falar para ele: pai, nega Jesus, e depois o Senhor se reconcilia com ele. Ele disse: filho, eu não posso fazer isso. E deixa eu te contar qual que era a situação que aquele homem estava. Eles queriam que aquele homem negasse Jesus, e eles mandaram aquele homem cavar um buraco, onde só cabia ele lá dentro. Ele entrou, ficou de joelhos, tá? De joelhos, e com as mãos levantadas. E ele não podia sair nem para urinar e nem para fazer necessidades, e ele tinha que comer lá dentro. A comida que eles dessem para ele. Tinha hora que estava tanta sujeira que eles davam uma pá para ele poder raspar e tirar a sujeira para fora. E nessa situação, o filho dele foi lá, e vendo aquela situação, ele queria muito que o pai dele saísse daquilo ali. Mas o pai dele disse assim: filho, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Foi isso que ele falou para o filho dele. E ele não negou Jesus. E quando aquele homem saiu daquele buraco, eles já não quiseram mais aquele homem lá. Aquele homem não andava mais. De tanto tempo que ele ficou ali ajoelhado, ele teve que aprender a andar. E ele agora já estava com seus 80 anos de idade. E esse homem, essa irmã que está dando testemunho, ela falou assim: eu estava lá, quando esse irmão, ele entrou para pregar para a gente. E tinha tanta vida de Deus nele. Tanta vida de Deus nele. Que nós não conseguimos tirar o olho dele. E ele pregou quase 2 horas, textos da Bíblia, e não falou uma vírgula dele. Ele não deu um testemunho, ele não falou nada, ele só falou da Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Textos decorados, falado ali, ó. E ele pregando. Por que não traz um cara desse? Esse daí não dá mais porque ele morreu. Mas quantos
estão ali assim. Mas não, nós precisamos dos grandes. Porque as empresas procuram os grandes. E as igrejas procuram os grandes. Mas o que Paulo está ensinando aqui para a gente é o contrário. O que Paulo está mostrando aqui para a gente é que Deus escolhe aquilo que é louco, aquilo que é fraco, para confundir os sábios e fortes. Sabe? Deus intencionalmente escolhe aqueles que o mundo considera fracos, que o mundo despreza, que o mundo acha que é tolo. Isso inclui pessoas socialmente marginalizadas, espiritualmente carentes, né? Sem prestígio humano. O texto fala assim, ó, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A escolha de Deus vai contra a lógica humana, irmãos. Então a gente precisa de tirar essa mentalidade mundana da nossa cabeça. Porque ele usa aparentemente aquilo que é insignificante para demonstrar a sabedoria e a soberania dele. Para frustrar os padrões, né, que são estabelecidos pelo orgulho humano. Paulo aqui, usado por Deus, ele tenta fazer isso. Então, em resumo, Paulo está dizendo assim, Paulo está ensinando que Deus ele opera de uma forma diferente. Ele exalta os humildes, usa os fracos e desprezados para mostrar o poder dele e a sabedoria dele. E elimina qualquer possibilidade de orgulho humano diante da obra dele. E para a gente ilustrar isso, para a gente mostrar o que Paulo está querendo dizer, eu quero que a gente pense um pouquinho no livro de Ruth. Tá bom? Eu acho que já deu para você entender o que Paulo está querendo dizer com aquilo ali. Então agora nós vamos pensar um pouquinho no livro de Ruth. Tem 4 capítulos esse livro. E esse livro, ele é um livro histórico. É um livro de história. Ruth é um livro de história. Hoje, a importância que tem esse livro, e a importância, esse texto que ele mostra pra gente, o livro de Ruth, vai mostrar pra gente a importância da história, né, irmãos? Por que a gente escreve história? É igual, às vezes você está na escola e você pensa assim, poxa, mas por que a matéria de história? O que eu vou fazer com isso, cara? Né? Para que eu vou estudar história? Eu não quero ser um historiador. Para que eu vou estudar história na escola se eu não quero nada disso? Mas a história ela é muito importante. Se a gente não sabe a história, se a gente não conhece a história, se a história não é escrita de uma forma verídica, da forma que aconteceu realmente, né? A versão exata, ela pode complicar muito o nosso futuro. Então, a gente conhecer a história, por exemplo, se a gente conhecer a história do Brasil, a gente saber o que aconteceu no nosso país, nós podemos tomar algumas decisões para a nossa vida que, de repente, a história mostra que foi errado. E que a gente precisa de ir consertar esse negócio. Então, a gente aprende a viver com a história. A história, ela ajuda a gente a resolver problemas do presente. Ela ajuda a gente a tomar decisões. E isso já é muito importante. Só por isso a gente já deveria estudar história. E eu não estou falando para você estudar história, não. Mas nós vamos chegar lá, você vai entender o que eu estou dizendo. A história, para os hebreus, naquele tempo, nunca serviu de entretenimento e distração. Nunca foi para isso. A história que está escrita na Bíblia, hoje, né, que antigamente não tinha a Bíblia, a história ajuda a ver os caminhos de Deus.
Ela ajuda a ver como que Deus trata com as pessoas, como a gente. Situações do cotidiano, né? Lutas, pecados, erros e acertos da existência humana. A gente conhece e a gente sabe o que fazer, por quê? Porque alguém fez no passado e escreveu a história. Então, por exemplo, a gente sabe que o livro de Ruth, ele foi de uma grande importância na vida do rei Davi, por exemplo. O rei Davi veio depois. Mas esse livro teve uma grande importância na vida dele. Porque conta a história dos antepassados dele. Ele conhece, ele sabe, né? Ele sabe da história das pessoas. O rei Salomão, que foi filho de Davi, ele provavelmente escreveu Provérbios capítulo 31, o versículo do 10 ao 31, baseado e inspirado na sua tataravó, Ruth. Ele pensando, ele meditando na história dela, ele deve ter escrito o texto sobre a mulher virtuosa. Então a história, quando a gente começa a ler a história, a gente precisa de refletir nela. A gente precisa de pensar nela. E a gente precisa de perceber Deus e entender que Deus está mais próximo da nossa vida do que nós possamos imaginar. E a história, ela é feita de escolhas. A sua história, você tem uma história. E a sua história, ela pode continuar de um jeito e ela pode dar muito errado. Ou a sua história, ela pode pegar um rumo diferente se você fizer uma escolha, se você escolher um caminho. Por isso o salmista, ele traz um texto para a gente dizendo assim, olha, entrega os teus caminhos ao Senhor. O que é os caminhos? É a nossa história. Os caminhos são um lugar onde a gente passa fazendo história. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Só que às vezes a gente tem muita dificuldade em ouvir. Não apenas a história das pessoas, mas às vezes a nossa história. Às vezes a gente não para pensar na nossa história. Às vezes a gente não para meditar e para a gente ver Deus na nossa história. Eu queria que você, essa semana, se você pudesse, você separasse um tempo para você ler a história da sua vida. Sabe? Escreve um pouco sobre você. Escreve sobre quais foram os momentos decisivos na sua vida. Teve um momento que mudou, irmãos. Teve um momento que a sua vida tomou um rumo. E aí você começa a olhar isso. As surpresas que você teve. Como que você reagiu. Quando e como a sua história foi mudada. Ou como o rumo da sua história pode mudar. Porque daí você começa a meditar, você começa a ver. E é isso que a história de Ruth traz para a gente. Ela induz a gente a levar muito a sério a história de cada pessoa. No caminho, quando eu estava voltando aqui com o Alex, a gente estava falando das histórias, né, Alex? Por trás de cada vida há uma história. Olha, aquela pessoa ali, ela passou por isso, por aquilo. Nós estávamos falando, né? E pensando na história de pessoas. Aquela pessoa é desse jeito. E olha o que ela passou por isso, por aquilo. A gente vai verificando e a gente vai pensando nisso. E a gente começa a levar mais a sério essa questão da história. Sendo nossa ou não. E como que você vê a sua história? Eu quero pensar um pouquinho nisso com você. Imagina aqui comigo, por exemplo, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 21. Põe aí Ruth 1, 21 para mim. Olha só. Ditosa eu parti.
Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Como que ela vê a história dela? Ela está se vendo uma pessoa amaldiçoada, né? Ela está olhando para a vida dela e ela está vendo Deus afligindo ela, Deus apertando ela. É essa a visão que ela tem da história. Como que você vê a sua história? Como que você vê as coisas que você tem passado? Você está vendo Deus tirando a mão? Você está vendo Deus colocando a mão? Você está vendo Deus nos seus caminhos? Como que você está vendo? Porque às vezes a gente passa por situações difíceis e a gente acha que Deus abandonou a gente. Às vezes a gente passa por situações difíceis e a gente acha que Deus está punindo a gente. E Noemi, ela tinha essa ideia. Já já você vai entender por que ela tinha essa ideia. E a Ruth? A Ruth, ela é a nora de Noemi. E a Ruth, ela não era do meio do povo de Deus. A Ruth veio de um outro povo. De um povo que não conhecia Deus. Mas ela sabia da história, provavelmente do Pentateuco. Ela conhecia talvez as histórias de Abraão, porque eles comentavam entre eles, eles contavam entre eles sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés. Agora você imagina, ela ouve as histórias. O Moisés abriu o mar vermelho, Moisés fez chover pão do céu, o Moisés falou com Deus, o Abraão, Deus preparou um sacrifício ali na hora para ele. O Abraão era um cara muito abençoado. Ela olha e ela vê esses testemunhos, ela ouve essas histórias, e ela ainda é mulher. E na cultura que eles viviam, a mulher era alguém que muitas vezes era desprezada. Ela não era nem colocada, não eram nem colocadas na genealogia. Ali colocavam os homens. Mas não era colocado as mulheres. Por ela ser mulher, e por ela ouvir histórias tão fantásticas como essa, irmão, porque é fantástico. Você olhar as histórias ali de Moisés, de José, as coisas que eles fizeram, fala, nós não chega nem no pé, nem na unha. E Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia fala assim para a gente, olha, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Não fica apoiado no que você pensa ser certo ou que você pensa ser errado. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor, caminhos, história. Reconhece o Senhor na sua história. Você já parou para pensar? Às vezes eu paro para pensar e passo por situações, daí eu pego o olho e falo, rapaz, ó, por isso que Deus... Igual a semana passada. Semana passada, foi a semana retrasada, né? A gente estava querendo levar mais alguns irmãos com a gente para poder ir para... E a gente conseguiu ir um carro de 7 lugares. E a gente estava lá tentando, né, irmãos? Eu estava quase pagando para o irmão ir lá. Porque não dá para mim fazer isso. Mas eu queria que fosse mais irmãos lá. Aí você ia falar com pastor, estou sem dinheiro. Não tenho tempo. Eu não posso porque eu tenho que fazer isso. Já tenho compromisso. E só sobrou eu e o Alex. E a gente tinha 2 lugares no carro. Aí, no dia da gente ir, um dia antes, perdão, na sexta-feira, a gente ia no sábado. Na sexta-feira, a Nayana pegou e falou pro Estevão, falou, meu amor, eu vou junto com vocês. Ele falou, você quer ir? Você tem certeza? Tenho, então tá. Então vamos. Aí eu falei assim,
para ela. Falei, filha, você orou demais, hein? Você orou tanto que não deixou nós encher os lugares. É? A sua oração foi mais forte que a nossa. Nós estava orando, pedindo para Deus gente para ir com a gente, para poder a gente trabalhar lá, né? E conhecer o lugar também. Mas ela estava orando e falando, Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero ir. E ela venceu. Então, o que a gente vê aí? O que eu estou vendo? Eu estou vendo a mão de Deus. Sabe quando a gente estava vindo de lá e a gente viu vários acidentes. Mas foram vários acidentes que nós vimos na estrada. Muitos acidentes. Eu acho que se a gente contar os acidentes que teve ali, foram bastante. E aí, a minha esposa falou assim, né? Olha, por isso que vocês atrasaram lá. Porque de repente Deus estava livrando vocês. O que é isso? É reconhecendo Deus nos caminhos. Olha Deus colocando a mão aqui. Olha Deus abrindo a porta aqui. O Alex, olha irmãos, eu fui lá e eu fechei 3 negócios. Olha Deus colocando a mão nos meus negócios. 3 orçamentos. Olha, a gente reconhece, você consegue ver Deus operando na sua vida, reconhece, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. A história de Ruth, ela começa numa época, vai lá em Juízes capítulo 21, verso 25. A história de Ruth e desse povo, da Noemi, olha só, começa logo depois desse versículo aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que estava na cabeça, vamos falar assim. É aqui que começa a história. Num tempo onde cada um fazia o que estava na cabeça. Ah, eu acho que isso aqui é certo, vou fazer isso aqui. Ah, eu acho que isso aqui é certo, então vou fazer desse jeito aqui. E as nossas opiniões são muito divididas. Ficamos sabendo de algumas tragédias que aconteceram na cidade de Goiânia. Foi essa semana agora. A gente ficou sabendo pela boca do povo. Né? As notícias ruins correm rápido. De um homem que matou os seus filhos. Um cara de posição na cidade. Participava do governo municipal. E ele matou seus filhos para poder punir a mulher dele que havia traído ele. E aí, as pessoas estavam revoltadas com a mulher. Queriam pegar a mulher e dar um couro nela, bater nela, porque eles achavam que ela era culpada de tudo isso. Entendeu? Porque ela traiu ele. Então, havia também opiniões contrárias a essa. Muita gente achando, não, essa mulher não tem culpa de nada. O culpado foi o homem. E se a gente fizer várias situações, sempre a gente vai ficar dividido nas nossas opiniões. E é por isso que não adianta a gente andar no nosso próprio, apoiar no nosso próprio entendimento. Porque só quem sabe a verdade é Deus. Só quem sabe de todas as coisas, que tem toda a sabedoria, que tem todo o conhecimento, é Deus. Né? Então a gente está aqui e a gente tem as nossas várias opiniões. E era nesse tempo que a Ruth estava vivendo. E as pessoas acreditavam que eles deviam fazer o que dava na cabeça. E Provérbios, capítulo 14, verso 12, a Bíblia fala assim: há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, irmãos.
E aí eu queria pensar com você ainda um pouquinho no nome do marido da Noemi. O nome do marido da Noemi se chama Elimeleque. E ele tem um significado muito interessante. Ele significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Ele está vivendo num tempo onde as pessoas fazem o que dá na cabeça. Elas não estão perguntando para Deus. Elas não estão indo para Deus e buscando em Deus o que elas devem fazer. E às vezes a gente vive isso no nosso tempo agora. Nós fazemos aquilo que nos dá na cabeça, aquilo que nós estamos sentindo vontade de fazer, aquilo que nós desejamos, vamos fazer porque eu estou com vontade de fazer e agora é a hora. E às vezes a gente se mete em enrascadas, como se ele meteu aqui esse homem chamado Elimeleque. A gente canta que Jesus é o nosso rei, mas a gente vive como se a gente não tivesse rei. Elimeleque, ele tinha tudo que ele precisava lá em Belém. Belém significa casa do pão. E ele tinha tudo lá. Só que logicamente, estava passando um tempo de fome. Estava passando um tempo de seca. E Elimeleque, então, ele toma a decisão de ir embora. Mas olha, Ruth, capítulo 1, versículo 21, a Noemi, ela fala que ela estava ditosa. Ditosa eu parti. Quer dizer que estava tudo bem. Eles partiram de lá porque ficaram com medo da fome. Porque eles começaram a olhar para aquilo e começaram a pensar, esse negócio vai atacar a gente. E eles deviam ter ficado lá. Porque eles voltaram pobres por causa das decisões deles. Quando eles voltam para a terra deles, as terras deles estavam na mão de outras pessoas já. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas Elimeleque andou pelo que via e não por fé. Sendo que o nome dele significa que Deus é o meu rei, mas Deus não estava sendo o rei dele. Elimeleque mudou-se então para Moabe, uma terra que no passado havia um povo lá, era como se hoje a gente tem a guerra entre Rússia e a Croácia. Oi? Ucrânia. Aí tem a guerra lá. Aí o ucraniano sai daqui, da terra dele, e vai morar lá na Rússia, na terra do inimigo. Foi isso que o Elimeleque fez. O fato, irmãos, é que o Elimeleque morreu. Ele ficou doente, ele ficou mal e ele morreu. Os seus filhos se casaram, ele tinha 2 filhos. Os filhos se casaram e morreram também. E aí restou quem? Restou 3 mulheres com a vida destruída. E uma delas pensando que está amaldiçoada por Deus, que é a Noemi. Ela que tinha que ter a pessoa assim, que estava com a cabeça no lugar, porque ela era a única que conhecia o Deus verdadeiro. E elas têm ali, então, 3 histórias destruídas e 3 caminhos. 3 pessoas. Noemi, Ruth e Orfa. São 3. As 3 sem marido, as 3 agora sem rumo. Aí a Noemi pega e fala para a Orfa assim: Orfa, volta para sua casa. Volta lá para sua vida antiga. E a Orfa decidiu voltar. Ela nem precisou falar 2 vezes para ela. Ela pegou as malinhas dela e se mandou. Ela tomou a decisão. A Noemi, ela decide voltar para Belém. Ela decide voltar para a casa do pão. Ela decide que ela vai voltar mesmo debaixo de maldição, mesmo debaixo de problema, ela vai voltar. E a Ruth, ela toma uma decisão de fazer uma aliança com Deus e com a Noemi. Ela fala para Noemi:
eu não vou embora. Onde você dormir, eu vou dormir. Se dormir na rua, eu vou dormir na rua com você. Se você não tiver casa, eu não vou ter casa com você. Mas se eu tiver casa, você vai ter casa. Se eu tiver comida, você vai ter comida, Noemi. E o seu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus. Ela faz uma aliança com Noemi e com Deus. E é nesse ponto aqui que a vida da pessoa é mudada. Quando ela toma essa decisão. Porque a Bíblia não fala mais nada sobre órfã. A órfã que voltou lá para a terra dela, dos Moabitas, ela decidiu seguir os deuses lá dos pais dela. Ela decidiu ir lá para o povo dela. E sem Deus na vida, meu irmão, a vida perde o sentido. Sem Deus na vida não existe propósito. Mas e a Noemi? A Noemi, Deus reconstruiu a vida dela. Deus deu um neto para Noemi, chamado Obed. Deus deu um neto para ela. Deus, ele reconstruiu a vida de Ruth. Porque a Ruth agora não tinha família. Deus reconstrói e dá uma família para Ruth. Deus começa a mudar a nossa história quando a gente entra em aliança com Ele. Deus começa a mudar a nossa história quando a gente começa a levar realmente a sério o nosso relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Deus, com Jesus, tem que ser um relacionamento de casamento. Tem que ser um relacionamento sério. Talvez em algum momento da sua vida, você acabou se distanciando da casa do pão. Talvez em algum momento da sua vida você começou a sentir falta de alguma coisa. Lá do mundo, e você começou a olhar e parece que está faltando, e você esquece de olhar para aquilo que você recebeu de Deus. Porque eu conheço gente que recebeu tanto de Deus, e de repente virou as costas para Deus. E assim como Noemi foi restaurada, você pode ser restaurado se você decidir voltar para a casa do pão. É uma decisão. Você tem que decidir. Eu não posso decidir por você, eu não posso forçar você, mas você tem que decidir. Mas talvez seu caso não seja como o de Noemi, que conhecia Deus e saiu dos caminhos de Deus. E agora ela quer retornar. Mas talvez seja como Ruth, que não conhecia Deus. E ela quis fazer uma aliança com Deus. Eu hoje quero te animar, meu irmão, a entrar em aliança com Deus. Eu quero animar você, eu quero ajudar você a fazer uma aliança com Deus. E a partir dessa aliança, Deus vai começar a mudar a sua história. Sabe, foi a partir do momento da aliança que Ruth ela decidiu aprender com Noemi. Como eu te falei, olha o que ela fala na aliança. Aonde você dormir, eu vou dormir. O que você comer, eu vou comer. O que eu comer, você vai comer. O seu Deus vai ser o meu Deus. Ela não falou o seu Deus vai ser o meu Deus e o meu Deus vai ser o seu Deus. Ela não fez isso. Ela falou que o Deus da Noemi ia ser o Deus dela. Porque ela tomou uma decisão. E aí ela faz uma aliança com Noemi. Olha só, Noemi era a sogra dela, meu irmão. Sogra. Mas ela tinha uma comunhão, um amor. Já era uma senhora, ela podia ter falado, olha, eu sou solteira mesmo agora, viúva, eu vou viver minha vida. Mas ela não pensou assim. Ela pensou, provavelmente ela pensou no sofrimento que aquela mulher iria ter. Ela falou, não posso deixar ela sozinha. Né?
E no capítulo 2, verso 2, aqui eu vou falar vários textos para vocês. Ela vai pedir permissão para Noemi, para ela trabalhar. Ela não vive as coisas da cabeça dela. No versículo 23, no capítulo 3, no versículo 5, também ela fala assim: tudo quanto me disseres, eu vou fazer. Uma pessoa que tem um coração ensinável. Uma pessoa que ela está disposta. Tem gente que não gosta de aprender com o outro, não. Tem gente que gosta de mostrar que sabe para o outro. Ele gosta de mostrar, ele gosta de falar do que ele sabe. Ele gosta de falar, né, de mostrar os seus grandes feitos. Mas a Ruth não. A Ruth, ela está disposta a aprender. Como que é isso aqui? Como que eu devo fazer? E é muito importante a gente ter aliança com Deus e também ter aliança com pessoas maduras na fé. Para poder falar com a gente na hora que a gente precisa aprender. Às vezes a gente procura saber e a gente reconhecer quando alguém não tem aliança com a gente. Você olha para alguém e fala, essa pessoa não tem aliança comigo. Tem gente que pensa assim, né? Ah, esse irmão aqui não tem aliança comigo, não. Porque olha só, eu estou fazendo isso aqui, estou assim, assim, e ele é totalmente contrário a isso aqui, ele só é um rebeldão. Mas aí a questão vem que sempre a gente pensa no outro, né? Mas a gente não pensa na gente. E a gente tem aliança com as pessoas? Você tem aliança com alguém? Você tem aliança com a sua esposa? Você tem aliança com seus filhos? Você tem aliança com a igreja? Porque nós, irmãos, a igreja, ela tem que ser um povo de aliança. Como que a gente pode saber se a gente tem aliança com as pessoas? Você está junto com as pessoas se elas estão bem ou estão mal? Ou você só está perto delas na hora da alegria? Se você só está perto delas na hora da alegria e na hora da tristeza você foge delas, você não tem aliança com elas. Se você só tem aliança com ela porque ela paga as coisas para você, mas e na hora que ela precisa de você? Então você não tem aliança. As pessoas elas gostam muito de ser servidas, mas não gostam de servir. E eu quero aqui caminhar para o final, mostrando para você alguns pontos importantes na vida de Ruth. Porque não foi só a aliança que ela fez, que levou ela a um final muito abençoado. Daqui a pouco nós vamos chegar no final da história dela. Então, Ruth, se eu posso falar alguma coisa de Ruth, quem era Ruth? Eu posso dizer para você que Ruth era uma mulher trabalhadora. Ruth não fazia corpo mole. Se ela venceu na vida, é porque ela era trabalhadora. Ela era lutadora. Outra coisa, isso está lá no capítulo 2, no verso 2. No capítulo 3, no verso 11, mostra que a Ruth era uma mulher virtuosa. O que significa? Significa que ela desenvolvia habilidades. Então, se a gente quiser crescer, se a gente quiser vencer na vida, nós precisamos desenvolver os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Você às vezes quer crescer, você quer avançar, mas você não quer lutar. Você não quer buscar conhecimento. Você não quer estudar. Você não quer se pôr para aprender. A terceira coisa boa na vida de Ruth, que está lá no capítulo 2, verso 11. Que Ruth era uma mulher de boa fama. Falavam bem da Ruth. E de você? O que as pessoas falam de você? E nem tudo que falam é verdade. Tem muita gente fofoqueira, tem muita gente que denigra a imagem do outro.
É igual, e às vezes a gente brinca com os irmãos, né, dizendo o quê? Olha, se uma pessoa falar para você, irmão, que você é um cavalo, tudo bem. Se duas pessoas falar que você é um cavalo, aí você levanta as orelhas e fica esperto. Se três pessoas falar que você é um cavalo, pode comprar a ferradura. Então você precisa saber sim o que as pessoas estão falando de você. Porque às vezes o que elas estão falando de você talvez seja verdade. Você precisa de saber o que a sua esposa fala a seu respeito. O que o seu esposo fala a seu respeito. O que seus filhos falam a teu respeito. Porque essa pode ser a verdade. Outra coisa que a gente vê na vida dela é humildade. Capítulo 2, verso 14, mostra que Ruth era uma pessoa humilde. No versículo 18, ela é uma pessoa altruísta. No capítulo 3, versículo 5, ela é obediente. No capítulo 2, no verso 12, ela confia em Deus. Ela diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Vieste buscar a palavra refúgio aqui, é a palavra shacá, que significa confiança. Viestes buscar confiança. Agora vamos lá. Ruth, ela parece com Moisés? Não estou falando de questão de gênero, homem e mulher, mas estou falando na questão de milagres. Se olha para Ruth, você pensa assim: se você tivesse que escolher ser igual Moisés ou igual Ruth, lógico que você ia olhar para Moisés e falar: eu quero ser igual Moisés. Moisés abriu o mar vermelho, Moisés tirou água da rocha, Moisés fez isso, fez aquilo. Abraão. Põe Abraão e Ruth. Com certeza você escolheria Abraão. Porque o Abraão ele teve experiências tremendas com Deus. Eu não vou falar disso aqui. O Isaac, ele furava poço, dava água. O povo vinha, entulhava, ele fazia outro poço, dava água. Ele teve experiência com Deus tremenda no casamento dele, na vida dele. José do Egito, né? Ele foi lá, ele teve sabedoria, discernimento de sonhos, né? Puxa vida, eu queria ser como José ou como Ruth? Ruth, uma viúva que estava com a história totalmente destruída. E o livro de Ruth parece que vai acabar sem graça. Põe no capítulo 4, lá nos 2, 3 últimos versículos. Olha como que termina. Olha lá. Esdrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed. Volta um pouquinho. Boaz foi o homem que se casou com Ruth. Depois você lê a história, é muito bonita a história dela. Gerou Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou quem? Davi. E o Davi foi um grande rei. Né? A Ruth, eu posso dizer para vocês que a Ruth foi uma mulher vencedora, porque ela se casou com um homem que a amava muito. Pensa num homem que amava uma mulher, era o Boaz. Ele fazia o que fosse necessário por ela. Ele até ia dormir num banco torto, Alex. E deixar o banco legal para ela. Só nós sabemos, né, a nossa conversa aqui. Se vocês quiserem saber, vocês têm que ir para o sertão.
Ela teve um filho que chamou Obed, e Obed significa servo, que teve um filho que se chamou Jessé, e que esse daí foi o pai de Davi. Só que a história espiritual de Ruth não acaba aí. Não acaba aí. Vamos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha só. Vocês viram quem que foi? Raabe gerou Boaz. A Raabe foi uma prostituta que estava lá em Jericó e que ajudou o povo de Deus a entrar e reconhecer o território dentro de Jericó. Deus não esquece. Se você der um copo de água para um dos pequeninos, você não vai perder o seu galardão. Imagina um poço artesiano. De Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. Vai mais para frente. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. E aí você vai indo. Salomão gerou a Roboão. E sabe quem que participa aí dessa história aí? Jesus. É da linhagem de Ruth que Jesus vem ao mundo. É da linhagem dela que ele aparece. Então Deus não somente escolheu Ruth para mudar a história dela. Deus escolheu Ruth para mudar a história do mundo. Porque Jesus veio ao mundo para mudar a história do mundo. E aí eu pergunto para você, como que você vê a sua história? Conhecendo um pouquinho da história de Ruth, talvez você olhe e você não está vendo a mão de Deus. Eu queria que hoje você começasse a enxergar a mão de Deus na sua vida, meu irmão. Você começasse a ver Deus agir na sua vida. Eu queria que esse ano aqui você começasse a ter um olhar diferenciado. Sabe, talvez você não olhou direito para a sua história. Eu queria que você olhasse direito, que você visse Deus. Escreve sobre isso. Anota sobre isso. Feche os teus olhos agora. Eu queria que você orasse. Sabe? Talvez você não se identifique com pessoas como Moisés, como Abraão, como José. Mas talvez você se identifique com Ruth. Ela só está lá. Parece que não está acontecendo nada. Mas essa mulher, uma mulher fiel, que não abandonou a sogra, e fez uma aliança com ela, mesmo quando ela não tinha nada para dar para ela. Noemi não tinha nada para dar. Mas ela falou, eu vou ficar. Sabe, irmão, se a gente é o tipo de gente que a gente só pensa em si mesmo, que evangelho que nós estamos vivendo? Nós precisamos parar para pensar um pouquinho no outro. Para ver e ouvir a história do outro. Talvez em algum momento você quebrou a aliança. Você quebrou a aliança que você tinha com Deus. Talvez você foi embora da casa do pão e hoje você quer restaurar essa aliança. Eu quero dizer para você que Deus ele está pronto para restaurar a aliança com você. Abre o seu coração para Deus, confessa seus pecados ao Senhor, se arrependa, chega diante dele e com certeza Deus vai te restaurar. Porque Jesus disse que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Deus quer restaurar você. Deus quer mover sobre a sua vida. Ora e fala com o Senhor, Senhor, me ajuda.
eu ver as tuas mãos na minha história. Começa a meditar, a pensar na história. E veja, Deus está movendo de alguma forma. A sua oração tem poder. Talvez você está olhando, você só está vendo só as lutas, as dificuldades. Mas e as vitórias que o Senhor tem dado para você? Se você está se vendo como Noemi, é uma pessoa amaldiçoada. A Bíblia fala que Jesus ele levou sobre si toda a nossa maldição. Nós não precisamos mais andar debaixo de maldição. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus trabalha de formas diferentes. Deus não trabalha como o mundo. Deus não tem mentalidade de empresário. Deus tem a mente dos céus. E nos céus, aquele que é humilhado vai ser exaltado.